Você está vendo a caricatura de todos os jogadores da seleção brasileira de futebol convocados pelo técnico Dunga. Hoje não tem vuvuzela, não tem bandeira, não tem comemoração. Torcedor, você não está louco não. Nós falamos aqui direto do cemitério porque nós estamos neste momento enterrando a seleção do Dunga após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo da África do Sul. E para falar um pouquinho mais sobre essa derrota do Brasil frente à Holanda, na sequência você vai ouvir o jornalista e editor Ed Wellington Villa, que é o editor de esportes do jornal Diário da Região, que vai comentar a derrota do Brasil e a eliminação da seleção da Copa do Mundo. Ed, na sua opinião, o que levou o Brasil a ser eliminado da Copa do Mundo? Olha, faltou o Dunga ter levado mais gente qualificada para ele ter opção no banco de reservas, para ele tentar fazer mudanças quando o Brasil passava apuros. Isso ficou evidente nesse jogo contra a Holanda. O Dunga não tinha opção de qualidade no banco de reservas. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, até poderia pensar em fazer alguma mudança, mas não exercia essa função, não fazia essa mudança, porque ele não tinha uma peça específica. Por exemplo, o Luiz Fabiano estava muito mal no jogo, não relou na bola, né? Não deu um chute ao gol. Um centroavante que não chuta uma bola no gol é realmente complicado. Olha, de um lado ele tem grafite. Grafite em Copa do Mundo não vai. Teve alguns minutinhos aí de um jogo que ele participou da primeira fase, mas não vai. Ia ser pior ainda. Aí colocou o Nilmar. O Nilmar não tem a mesma característica do Luiz Fabiano. Acho que faltou o Dunga ser um pouquinho mais ousado na substituição. Poderia, mesmo o Luiz Fabiano estar mal no jogo, ter continuado com o Luiz Fabiano, que é um homem de referência na área. Uma hora sobe uma bola lá, bate e rebate, ele pode até empurrar para a rede. E o Nilmar poderia ter entrado no lugar de um cara do meio de campo, o Daniel Alves, o Kaká, que estava muito mal no jogo, ou outra substituição dessa forma. Mas acho que faltou gente de mais qualidade formando o grupo do Dunga nesta Copa do Mundo. Na época da convocação da seleção, a imprensa reclamou muito a ausência do Ronaldinho Gaúcho e do Ganso dos Santos. Você acha que se eles estivessem hoje na seleção, faria a diferença? Seriam opções viáveis para as circunstâncias do jogo de hoje, porque se levar em consideração a qualidade técnica, a habilidade que tem o Paulo Henrique Ganso, de meter uma bola em profundidade e tal, e a velocidade do Ronaldinho Gaúcho quando está bem, então poderiam fazer a diferença num jogo difícil como o de hoje. Agora, o que é difícil de acreditar, né? Como um time joga tão bem no primeiro tempo e cai tanto de produção no segundo. É inadmissível um negócio desse. Deram alguma garapa, algum cafezinho temperado, algum cafezinho batizado pessoal no vestiário, porque não dá para entender. O time mata a pau no primeiro tempo, poderia ter liquidado o jogo, fez um gol, poderia ter feito mais 2 ou 3, porque aí a Holanda já se abateria, não voltaria com tanto ímpeto para o segundo tempo. Fez um só. Aí não sei o que aconteceu, apesar que a Holanda também não voltou bem, mas achou o gol no começo do segundo tempo, e aí cresceu no jogo e o Brasil se abateu. Esse abatimento do Brasil que acabou sendo fundamental para a derrota e para a eliminação. Porque com o empate o Brasil não estava eliminado ainda, mas com o empate parecia que o Brasil estava perdendo, o tamanho desespero que bateu nos jogadores. Os jogadores pareciam estar descontrolados emocionalmente, né? Eu acho que faltou um pouquinho de equilíbrio. Isso ficou evidente no lance do Felipe Melo, né, que é um cara que já não tem, já é meio desmiolado, né, meio destemperado mesmo. Então cometeu aquela imbecilidade, foi expulso infantilmente, e também ficou evidente em alguns lances do Robinho, reclamando com mais... foi mais áspero com o árbitro, até com os adversários. Então ficou evidente nesses dois jogadores que o Brasil realmente faltou equilíbrio emocional. O Dunga já declarou que deixa a seleção. Na sua opinião, qual o treinador poderia ser a solução para o Brasil? Outra pergunta. O Dunga, o esquema dele é na retranca, defesa. Você acha que com essa decepção do Brasil, com a saída do Brasil, isso pode fazer com que o Brasil volte a privilegiar aquele futebol arte, futebol que privilegia o ataque? Bom, treinador é difícil agora no momento desse, né? Os bons estão empregados, o Filipão, no meu entender, seria uma opção, parece que ele já acertou com o Palmeiras, não sei se tem jeito ainda de tirá-lo do Palmeiras e levá-lo para a seleção, mas eu, particularmente, a minha opinião, eu gostaria de ver o Zico comandando a seleção. Ele disse que não quer mais, está com o Netinho, quer cuidar do Netinho, tal, quer ser diretor do Flamengo e tal, mas eu queria ver o Zico como treinador da seleção. Agora, com relação à sua outra pergunta, vai ser difícil o povo brasileiro ver novamente um futebol ofensivo, objetivo, alegre, como teve até 82, até 86. Por quê? Porque o futebol
mundial, de um modo geral, mudou. O futebol hoje é mais dinâmico, é mais marcação, é mais pressão. Você vê até Japão, Coreia, Argélia, equipes mais frágeis, mas que fazem jogos mais equilibrados. Por quê? Porque faz forte marcação. Então hoje, mesmo um time tendo 2 ou 3 jogadores de qualidade, de bom nível técnico, o outro time tendo um bom fôlego e exercendo uma boa marcação e um bom posicionamento defensivo, dificulta. Tanto é que tivemos poucas goleadas nessa Copa e entre as goleadas, num clássico entre Alemanha e Inglaterra. O único que perdeu de 4-0, se não me falha a memória, foi a Austrália para a Alemanha. Demais, 3-2, 3-1, não teve uma disparidade tão grande. Então isso não tem mais. Não há tanto desequilíbrio entre as equipes como havia antigamente. Você não acha que o Kaká decepcionou? Foi uma decepção. A maior decepção do Brasil, acho que foi o Kaká. Era pintado aí como um dos possíveis, um dos candidatos a craque da Copa, mas ficou evidente que não jogou nada. Volta para casa sem nenhum gol marcado nessa Copa, um cara que é um dos mais qualificados, já foi inclusive em anos anteriores eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Então é frustrante realmente o desempenho dele, eu acho que acabou afetando até no emocional dos jogadores, porque alguns pensavam, né? Pô, Kaká uma hora vai resolver. E isso acabou não acontecendo, né? Para finalizar, eu sei que você tem toda uma edição para fechar, né? Não é fácil, mesmo durante Copa do Mundo, a gente tem que ficar sempre trabalhando, não tem descanso nunca. Na sua opinião, quais são os times que têm chances de chegar na final? Na minha opinião, o campeão sai amanhã do confronto Alemanha e Argentina. Eu acho que o campeão sai daí pela tradição, não que estão jogando bem também, porque nem a Argentina nem a Alemanha, na minha opinião, não estão jogando bem. Mas o campeão deve sair daí. Mas eu gostaria de ver um Paraguai na final, gostaria de ver um Uruguai, até mesmo a Gana, ou até a Espanha, que nunca chegou numa final. Então eu gostaria de ver seleções com menos tradição em Copa chegando numa final. Ok, Ed, muito obrigado aí por essa participação aqui nesse vídeo do Diário Web. Um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho que vocês realizam no Diário Web. Ok, acabamos de falar aqui com Ed Wellington Villa, que é o editor responsável por toda a seção de esportes do jornal Diário da Região.